Fala galera da TI, Jesus com vocês mais uma vez. Olha, quero trazer hoje aqui uma conversa, um bate-papo. A gente fala sempre sobre concurso na área de TI e eu quero trazer uma conversa, uma fala, na verdade, do conselheiro do TCE da Paraíba, Fernando Catão, onde ele trata do assunto de que, segundo ele, na visão dele, a TI não pode ficar à mercê do Estado. O que significa isso? Qual é a proposta, qual é a ideia dele quanto à questão do cargo de TI? É que o cargo de TI seja reconhecido como uma função essencial. O que isso significa? Se você não acompanha o nosso vídeo, a gente trouxe um vídeo falando sobre uma mudança que houve a partir do julgamento do STF, onde a partir de agora os entes, federação, estado, município, o Distrito Federal, enfim, o próprio, a gente pode falar até no âmbito nacional também, a própria esfera federal também, pode fazer concursos ou pode aplicar concursos públicos, cargos em concursos públicos, tanto pelo regime jurídico único, quanto também agora, a partir dessa votação do STF, pode também contratar por meio de CLT, claro, levando em conta os concursos públicos. Se você não acompanhou o vídeo, vou deixar na descrição, no card, para você acompanhar, onde eu falo, explico aí basicamente o que muda, o que pode mudar, o que vai acontecer. E uma das questões que acontece quanto a isso é a perda da estabilidade, ou seja, quando você é contratado por meio do regime jurídico único, você goza de uma estabilidade que CLT não goza dessa mesma estabilidade. O que vai acontecer e qual é o grande problema? E aí o próprio conselheiro TCE, ele fala sobre isso, é que vão haver cargos que serão considerados cargos que são típicos de Estado, vamos dizer assim, onde o Estado ele vai necessariamente contratar, vai fazer concurso para admitir por meio de regime jurídico único, ou seja, para dar a estabilidade ao servidor, ou vai ter casos que pode ser contratação via CLT, que nesse caso não existe a estabilidade que a gente costuma ter no regime jurídico único. E essa fala desse conselheiro do TCE traz um alerta importante, inclusive nós na condição, tanto assim, falando em termos de ser cargos de TI, que para a gente é interessante a gente ter a estabilidade, não só para o nosso bem, para o nosso caso, como concurseiro, concurseira, que quer uma estabilidade no serviço público, mas também para fins, como é colocado pelo conselheiro, da própria segurança do Estado e segurança dos dados da população. Vou colocar aqui para você na tela essa matéria. Vou deixar o link na descrição para você acompanhar e ouvir até a fala dele, que ele fala no vídeo a respeito do assunto. Vou ler com vocês aqui a matéria. Você pode também aí clicar no link e acompanhar o vídeo no YouTube. Não vou executar o vídeo no YouTube aqui para evitar, inclusive, aí alguma sanção, porque é um outro canal que está trazendo esse assunto, então não vou utilizar imagens de outro canal sem que ele devidamente, para evitar problemas aqui na plataforma do YouTube. Então vamos lá, mostrar para vocês aqui a fala desse conselheiro. Olha só o que ele diz. TI tem de virar carreira de Estado em função dos dados e da IA. TI não pode ficar à mercê do mercado. Foi o que disse aqui, o conselheiro TCE da Paraíba, Fernando Catão. Ao participar do Tech Forum Gov Paraíba, organizado pela Network Eventos, nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, em João Pessoa, o presidente em exercício do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Fernando Catão, defendeu que a TI tem que se tornar uma carreira de Estado. Segundo ele, com os dados estratégicos, esse profissional tem de ter proteção do Estado. A área de tecnologia, aqui a fala dele, entre aspas, a área de tecnologia e dados é cada vez mais sensível por conta do grande volume de dados produzido e gerido no setor público. Nós não podemos ficar à mercê do mercado ou da entrada e saída de servidores terceirizados. Olha só isso aqui, terceirizados. TI tem de ser carreira de Estado. Estamos colocando isso em debate, afirmou. O que nos interessa é o que ele fala sobre a questão de você evitar ter terceirizados no setor público. Pessoal, é muito importante essa fala desse ministro, desse conselheiro que está em exercício, que é o presidente em exercício, o Fernando Catão. É muito importante essa fala dele, por quê? Porque ele traz à luz, traz aí para o debate essa questão do cargo de TI. E ele fala uma coisa muito clara, muito objetiva. São dados estratégicos. Imagina dados estratégicos, dados nossos, que o governo mantém, dados nossos que as entidades governamentais mantêm. E se esses dados caem em mãos erradas, olha o risco
para a segurança. Então ele coloca uma discussão interessante. Você imagina só esses dados, que são dados estratégicos, nas mãos de pessoas erradas. Fora também que é um risco para o próprio Estado, para o governo, ter esses dados aí na mão de pessoas que não deveriam ter esses dados. Olha só o risco que pode ter para a segurança nossa, na condição de contribuinte, na condição de pessoas, né, que tem seus dados aí nas mãos do governo, assim como também o risco para a própria, né, para próprias instituições, né, de ter aí essa exposição aí dos dados que o governo pode, né, entregar na mão de terceiros. Então, ele fala aqui sobre a questão da terceirização, né, o risco de você ter terceiros de TI manipulando dados, ou seja, o que pode acarretar, como ele coloca aqui, os dados estão na mão de empresas privadas, do setor privado. E assim, não que o governo seja algo que proteja 100% a gente, mas a gente sabe que quando isso se torna algo na mão de empresa privada, a chance de ter controle é muito menor. No setor público, isso é um pouco mais exigido, porque tem que ter uma governança, tem que ter uma cautela, tem que ter totalmente ali uma proteção extra para o cidadão, para os dados. Inclusive na nossa área de TI, não preciso nem falar para você que é da área de TI, certamente você estudou, está estudando sobre segurança da informação. Isso aqui em qualquer área de TI ou não, é o que está em voga você falar em segurança da informação, segurança de dados, você manter os dados seguros, manter ali os dados em segurança das pessoas, seja ela física, jurídica, dados sensíveis. Imagina isso na mão de pessoas erradas, de setores da iniciativa privada que possam usar esses dados em seu benefício e talvez até prejudicando o cidadão ou até mesmo expondo o próprio governo. Olha só o risco que pode acontecer. Então essa fala do Fernando Catão, do ministro, né, acho que é ministro do Tribunal de Contas, né, um conselheiro, né, do TCE, é muito importante isso, não desembargador, conselheiro, é como conselheiro do TCE, né? Assim, é muito importante ele falar isso, por quê? Porque isso mostra que provavelmente vai haver uma conversa, vai haver um debate nesse ponto, nesse sentido. E eu espero que isso aconteça. Um detalhe interessante também, até falando aqui sobre o assunto, eu lembrei, há um tempo atrás, isso faz uns 4 meses, 5 meses, ou até mais, acho que foi final do ano passado. Tava lendo uma matéria que eu não sei se eu cheguei nem a publicar nesse canal não, mas eu publicar nesse canal. Não lembro se eu cheguei a publicar, não me recordo. Mas que tinha uma matéria falando o seguinte, né, que estava sendo estudada uma reforma administrativa, isso bem antes, né, dessa votação, e agora com essa votação eu acho que é bem provável que essa reforma vá adiante, porque essa reforma tem tudo para ir adiante a partir dessa votação do STF, que, né, permite que aconteça a questão de você ter o regime jurídico único e de você ter também a questão da CLT. Eu lembro que eu vi algo do tipo, né, sendo falado, inclusive a ministra Esther Dweck se manifestou à época sobre essa reforma administrativa para servidores, uma nova reforma, diferente daquela colocada no governo anterior, mas que também iria nessa mesma linha. E uma das coisas era, por exemplo, você igualar os salários, né? O salário de iniciativa pública com uma iniciativa privada, você ter salários bem parecidos, bem iguais. O detalhe é que nesse ponto dessa matéria que falava sobre os salários, que era uma das pautas colocadas nessa discussão da reforma administrativa de servidores públicos, um ponto foi colocado interessante, que a área de TI é uma área que ela não seria afetada por essa situação, não seria afetada por essa questão aí dessa reforma em questão de salários, ou seja, aqui a ministra deixa bem claro que a área de TI é uma área muito valorizada, uma área importante, crucial, que precisa sim de uma equiparação, porque é uma área que trata de aspectos importantíssimos, inclusive para o governo. Agora pensa comigo, se a ministra Esther Dweck já pensa nesse ponto, nesse sentido, de que em questões salariais, a questão de TI é importante, é interessante você manter um padrão bom de salário, imagine falando em questão de segurança da informação, segurança jurídica, importância de estabilidade dentro do setor de TI. Então a ideia com essa fala do ministro aqui do TCE é você pensar o seguinte, é você imaginar, eu imagino, pensamento meu, de que haverá um levante, haverá uma conversa, haverá um debate, claro, em vários aspectos, vários âmbitos, a partir do que o STF decidiu, mas na área de TI eu acredito que vai ter um debate, um levante particular e separado, né, de forma que eu acredito muito que é possível que nessa questão toda da reforma administrativa,
ou a área de TI ela pode sim ser colocada como o próprio presidente em exercício aqui, né, falou, pode ser levado em conta que a área de TI tem que se tornar, tem que ser colocada como uma área típica, uma área, uma carreira de Estado, tem que se tornar uma carreira de Estado. Então é importante você, a gente imaginar, né? Eu imaginando, pelo que ele colocou aqui, eu acho que vai ser uma discussão muito válida, muito boa, pelo pensamento da ministra Esther Dweck, né? Claro, você conseguir colocar tudo isso em pauta, ser votado tudo dentro ainda desse mandato desse governo, porque o governo que a gente não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer, assim, questões políticas à parte, mas a gente sabe que cada governo tem um pensamento, cada político, enfim, cada governo tem a sua colocação, né? Tem o seu posicionamento quanto a determinados assuntos. Então seria interessante que ainda nesse governo, já que a gente sabe que a ministra Dweck ela tem esse pensamento de que a TI é uma área essencial, importantíssima, tanto é que tivemos CNU com essa capacidade aí de trazer mais de 300 profissionais imediatos, né? Fora o cadastro, né? Que tem que chamar muita gente, a gente vê que o governo tem uma necessidade de melhorar o seu quadro, deu uma melhorada na salarial, inclusive, né, atualmente a carreira, pelo menos de ATI, salvo engano, é 11 mil alguma coisa, o valor inicial da carreira de ATI. Então, assim, a gente percebe que nesse ponto parece que o governo tem interesse em investir na carreira de TI. Então, tomara, né, para o nosso bem, né, não só para o nosso bem, assim, como falei agora há pouco, na condição de concurseiro, mas para o nosso bem também na condição de cidadão, seja colocado em pauta que a área de TI tem que ser uma carreira de Estado, porque sendo uma carreira de Estado, provavelmente não, certamente essa questão da CLT vai afetar muito pouco, pelo menos em alguns lugares pontuais. Digamos, o governo federal, por exemplo, que mexe com dados aí do governo federal, o próprio Tribunal de Contas, por exemplo, também, que mexe com muitos dados, né, de como foi colocado de IA, dados mesmo sensíveis, etc. Então, essas carreiras em si, elas certamente vão ter aí uma força, vai ter um aval fortíssimo aí quanto a essa questão de ser uma carreira de Estado. Então, vamos esperar os próximos capítulos. Eu espero que realmente haja um debate sobre isso, porque se a carreira de TI se tornar uma carreira de Estado, então é uma das carreiras que não vão sofrer a questão de, por exemplo, de ter bastante CLTs, de ter concursos CLTs para a carreira. Claro, tem um curso que já existe, por exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Dataprev, Serpro, isso aí é normal, sempre vai ter, sempre vai ter. Agora, por exemplo, o CNU vai continuar sendo regime jurídico único, tribunais de contas, enfim, tribunais de justiça certamente já são, né, e tende a ser, continuar sendo carreira de Estado. Então é importante que haja esse debate, é importante também que haja legislação e haja uma definição concreta de que a carreira de TI seja uma carreira típica de Estado, porque assim acontecendo, nós teremos aí a garantia, não a garantia porque não existe garantia 100%, mas teremos assim, vamos dizer assim, uma maior possibilidade de termos mais concursos de regime jurídico único para a área de TI. Qual a sua opinião quanto ao assunto? Coloque aí, quero que você se manifeste quanto a isso, você concurseiro ou concurseira na área de TI. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto tão importante que é a questão que está sendo debatida agora, a questão de carreiras de Estado, carreiras que não são de Estado, carreiras típicas de Estado, carreiras que não são, ou seja, esse barulho todo em torno da possibilidade dos entes poderem contratar por meio de CLT e não somente por meio de regime jurídico único. Um abraço, pessoal, muito obrigado. Maratona os vídeos, tem muita coisa legal para você acompanhar aqui no canal. Um abraço, até mais.